Na sequência, a gente dá novas informações. Gostaríamos de dar continuidade, então, aos nossos trabalhos. Mais uma vez, em nome da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, agradecemos a presença de todos aqui no Enforpex, no Encontro Internacional de Formação de Professores. Então, agora, essa atividade da manhã, temos o prazer de convidar a professora doutora Rosana de Cássia Andrade, da Universidade Estadual de Montes Claros, tá difícil hoje, hein? Unimontes, para fazer a mediação da palestra. E convidamos também a professora doutora Tânia Maria Hetzkovics, da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, para ministrar a palestra Tecnologias na Educação, Inovação e Práticas Pedagógicas Contemporâneas. Bom dia a todos. Nesse momento, ouviremos a fala da professora Tânia Maria Hetzkovics. A professora Tânia ela vai proferir a palestra com o tema Tecnologias na Educação, Inovação e Práticas Pedagógicas Contemporâneas. A professora Tânia ela é pós-doutora em Informática e Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, especialista em Informática na Educação pela Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul e graduada em Pedagogia pela Universidade de Santa Catarina, UNOeste. É professora titular da Universidade do Estado da Bahia, foi coordenadora do curso de Pedagogia 2007 a 2010, compôs a comissão para a elaboração do relatório das condições e perspectiva dos mestrados profissionais na área da educação, FORPRED 2012-2013, coordenou o mestrado Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação 2011-2015, foi membro do Conselho Editorial da Editora Universitária da UNEB, EduNeb 2012-2016. A professora também é avaliadora EDOC de projetos do CNPq, avaliadora EDOC da Revista Brasileira de Pós-Graduação CAPES, exerceu o cargo de coordenadora adjunta da área de educação na CAPES, atuou como membro de comitês de avaliação na área de educação na CAPES 2016-2017 e coordenou o Fórum Nacional dos Mestrados Profissionais em Educação, FOMP 2013-2016. Passo a palavra à professora. Agora sim. O olho da Moira. Bom dia, gente. Eu vou ficar de pé, eu gosto de ficar de pé, certo? Agradeço a Rosane, né? E gosto de me movimentar, né? Uma das coisas importantes que a gente sempre, né, todo mundo olha assim os currículos e acha que as coisas importantes estão no nosso currículo. E, na verdade, as coisas mais importantes estão, né, no que não aparece no nosso currículo. Porque, além de professora, além de tantas coisas que fazemos, nós somos mães, nós somos esposas, nós somos humanas, nós somos gente, né? Então, eu sempre digo, olha, além de tudo isso, eu sou mãe de Isabelle, né? Então, isso, para mim, faz uma importância uma coisa muito importante. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês das experiências que a gente tem desenvolvido nesses anos que eu moro em Salvador e também falar um pouquinho, efetivamente, do que a gente faz com as escolas. Nós temos um grupo grande de pesquisa, eu trabalho em 2 programas de pós-graduação, trabalho num programa que é mestrado e doutorado, outro programa que é mestrado profissional, o segundo mestrado profissional na área da educação do Brasil, então um programa grande, é um programa que eu coordenei durante 6 anos, e aí a gente acaba desenvolvendo várias práticas, conhecendo muitas escolas.
E a ênfase das pesquisas que fazemos no grupo, das pesquisas que fazemos na UNEB, muitas delas, não todos os professores, e do que fazemos no programa de mestrado profissional, é exatamente o engajamento e imersão nas escolas das redes públicas, especialmente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu vou precisar, Rosana, de uns 40 minutos, talvez, porque eu tenho muitas fotos, e nessas fotos aparecem os links de sites, dos programas que a gente fez, das atividades que a gente fez. Também deixo a apresentação, já está copiado lá, porque tem muitas informações que professores das redes, ou quem orienta, quem está fazendo mestrado, quem está no doutorado, quem tem interesse, pode entrar em contato com os meninos do nosso grupo. Bem, fazem 13 anos que eu moro em Salvador, né? Fazem 13 anos que eu sou cidadã de Salvador, moradora de Salvador. E, nesses 13 anos, a gente descobriu muitas coisas importantes. Eu trabalhei durante 16 anos na Universidade do Oeste de Santa Catarina, sou catarinense, e acabei, por uma questão da minha vida mesmo, acadêmica, da minha vida... sabe aquela coisa, a vida leva eu, me levou para Salvador e eu acabei ficando lá. E aí acabei gostando e acabei ficando, e a gente faz escolhas. Como educadores profissionais, nós fazemos escolhas. Não é fácil viver outra cultura, não é fácil morar em outra cidade. Não é, Januário? Não é fácil a gente encarar, mas são escolhas que fazemos como profissionais. E aí eu acabei me encontrando em Salvador e acabamos formando um grande grupo colaborativo, e aí a gente acaba vendo motivos por que é que eu fui parar lá, né? Então, conhecendo a cidade de Salvador, quando eu fui morar para Salvador, as pessoas conheciam muito pouco Salvador, né? E aí eu trabalhava com estágio supervisionado, e eu ia em todo quanto lugar. Como eu não sabia também o que eram grandes periferias, eu não tinha o menor medo de entrar nelas, né? E aí, na medida que a gente vai conhecendo, porque as narrativas elas vão sendo construídas e vão amedrontando a gente, né? Como eu não tinha medo, não tinha narrativa, eu ia em tudo quanto é periferia. E a gente fazia trabalhos e fazemos trabalhos em grandes periferias que dizem que são muito perigosas. Eu só fui sequestrada, mas quando me reconheceram como professora, me largaram no asfalto, e isso é próprio de qualquer comunidade, né? Mas a gente trabalha com periferias que são 100 mil habitantes, 150 mil habitantes, 80 habitantes, 900 habitantes. São muitas periferias grandes que a gente desenvolve atividades. E as pessoas de Salvador conheciam muito pouco a cidade de Salvador. Para quem não mora em Salvador, Salvador é uma referência de patrimônio histórico. E eu ficava muito assustada que não conheciam as maravilhas e a história de Salvador. A história de Salvador, a história das antigas escolas, inclusive a história da Faculdade de Medicina, que é a primeira faculdade do Brasil. Então, assim, eu achava assim, que era uma perda tão grande assim, para a própria comunidade em relação à sua história, à sua memória. E aí a gente foi desenvolvendo atividades a partir de georreferenciamento e censuramento remoto, porque a minha área é informática na educação. E como informática na educação já me trouxe muitas coisas, eu disse, vamos fazer primeiro o mapeamento dos bairros, o mapeamento de algumas coisas na cidade, né, para trabalhar com os professores essa realidade. E aí a gente foi trabalhando a questão da inovação da educação básica através do grupo de pesquisa Geotec, que é Geoprocessamento, Geotecnologias, Educação e Contemporaneidade, que se chama Geotec, né? É um grupo grande que a gente trabalha com muitos alunos da rede básica. E aí, a partir dessa ida para Salvador, e como minha área é informática na educação, e a gente tem uma proposição também epistêmica muito definida, a gente tem um conceito de tecnologia que nós construímos e que a gente também valoriza muito essa questão de tecnologia com processo humano e criativo, que tem potenciais que são materiais
e imateriais. Porque quando a gente fala em tecnologia, a primeira coisa que a gente pensa são nos instrumentos tecnológicos, no computador, nos smartphones, nos mobiles. E para a gente, tecnologia é aquilo que nos potencializa como seres humanos, em domínio da natureza, para a relação de outras pessoas. Então, tecnologia, para a gente, tem a dimensão que ela é do instrumento e a dimensão que ela é do cognitivo, da questão criativa do ser humano, né? Então, isso já dá uma possibilidade de você pensar em outras questões dentro da rede pública que não só um instrumento tecnológico. Porque, se falta o computador, você vai fazer o quê? As tecnologias convencionais você continua usando, né? Então, você usa a linguagem, você usa os instrumentos como o livro, as escritas, o quadro de giz. Você tem muitos instrumentos que você acaba utilizando cotidianamente e que você não entende isso como tecnologia. Você só entende um instrumento da era digital. Então, a gente traz Aristóteles, a gente traz as experiências do México, enfim, né, para dizer que tecnologia não é só um instrumento. A tecnologia tem a sua dimensão, que ela é criativa, cognitiva, e que ela é também de uma dimensão subjetiva. E aí a gente traz essa questão... Espera aí, deixa eu me entender com isso. A questão das tecnologias e a educação, né? E aí nós temos alguns textos que a gente acabou descrevendo, né, em pensar a questão das tecnologias como diferentes linguagens, aonde a gente também tem um estreitamento, um laço visceral com a sociedade, através das mídias, estreita aos espaços-tempo da sociedade, que alargam essas possibilidades da educação e da escola. Porque, se a gente se voltar e dizer que a gente não tem tecnologias por causa dos instrumentos digitais na escola, ou a falta deles, a gente utiliza outras tecnologias, né? E aí, quando você fala dos espaços de uma cidade, dos espaços onde está uma escola, efetivamente você se depara com tecnologias muito antigas, com possibilidades outras para os meninos. Aí a gente também traz uma questão que é a inovação e criatividade, a escola como lugar mobilizador dos processos tecnológicos. E aí a gente diz, a escola pode ser compreendida como um suporte tecnológico, pois possui dentro de sua esfera física a materialização de processos subjetivos humanos, encarnados no fazer docente, na prática gerencial administrativa, potencializando ciclos formativos que não se esgotam nos intramuros da escola e rompem com a lógica formal que a gente tem. E aí a gente ouvia a fala do professor, né? O que é exatamente que a gente vem rompendo com tudo. Em uma acepção metafórica, é como criar asas, ele ter os céus como morada perpétua da liberdade. Essa é a fala dos alunos da educação básica, né? Quando a gente disse o que era criatividade e inovação para ele. Ele disse, a morada perpétua da liberdade, professora. Quando tirarem a morada perpétua da nossa liberdade na escola, a gente não pode mais ser aluno dessa escola, né? Espero que não tirem a morada perpétua da gente dentro do espaço do nosso Brasil, numa nova dimensão da educação, né? Inovação e criatividade também, né? A valorização da escola como lugar da memória, construída a partir da praxis humana pelos professores e pelos sujeitos. Se a gente fala exatamente na dimensão dessa escola, uma das coisas que a gente nunca pergunta é se o aluno gosta de estar na escola, se ele tem o sentimento de pertença para esse espaço e qual o sentimento de pertença que o professor tem. E, por incrível que pareça, minha gente, na primeira pesquisa que eu estava conversando com a professora professora Ellen, eu estava dizendo, olha, a primeira pesquisa que a gente fez quando chegamos em Salvador, em 2005, a gente fez uma pesquisa com os professores. Foram 49 escolas de uma RGR, de uma regional das escolas municipais. E 67% dos professores declararam com veemência que não tinham sentimento de pertença pela escola, que não gostavam da escola e que estavam, na verdade, o tempo todo migrando de escolas e pedindo relocação em escolas mais próximas de onde moravam. E aí a gente perguntou para os alunos o que eles achavam da escola. Para os alunos,
aproximadamente 90%, deu 87, alguma coisa por cento, era o melhor lugar que tinha na comunidade. E aí a gente se deparou, espera aí, a gente está fazendo investimento com os professores que não têm um sentimento de pertença para essa escola, e esses meninos, o que eles querem efetivamente, né? A identificação das possibilidades e desafios que perpassam a utilização das tecnologias no processo de potencialização e ressignificação das práticas, do ensino e do legado social. As tecnologias, mobilizadas pelo processo criativo humano, abrem possibilidades para que os sujeitos se empoderem e mudem a sua história de vida. E eu vou mostrar algumas atividades que a gente faz e que, com muito orgulho, a gente diz que são mais de 2.000 alunos, 2.000 alunos do ensino médio que hoje estão na graduação, que antes não tinham essa possibilidade. Respondem aos desafios do mundo, criando suas trajetórias a partir do direito de escolha e do direito de aprender. É artigo 207 da Constituição Federal. Todo aluno tem o direito de aprender. E isso a gente está, na verdade, tendenciando a perder o direito desse aluno a aprender. É necessário pensar na relação da inovação com o ensino, que colabora com a construção de conhecimentos pautados na contextualização do saber, da pertença e do lugar de ser sujeito humano. Práticas pedagógicas. A gente traz práticas pedagógicas como objetivação do homem. Estou trazendo alguns conceitos para dizer como é que a gente trabalha. E a gente trabalha numa perspectiva de que a prática, ela também é uma atividade criativa e ela também é uma atividade que ela é inovadora. A prática pedagógica também tem uma dimensão que ela é material e também tem uma dimensão que ela é imaterial. Então, para a gente, prática pedagógica é tecnologia. Se tecnologia tem uma dimensão que ela é humana e tem uma dimensão que ela é humana, criativa, material e imaterial, prática pedagógica tem as mesmas coisas. É humana, é criativa, que a gente depende de coisas que elas são materiais, mas a gente precisa de uma construção epistêmica, a gente precisa de metodologias, de formas, técnicas, estratégias, avaliações, entre outras coisas. Então, a gente agrega. A nossa prática pedagógica é, efetivamente, um processo tecnológico. E aí a gente vem falando sobre o que são, na verdade, as práticas concretas, né? Por mais simples, as práticas, por mais concretas e simples, não existem soltas e desgarradas. É muito difícil para a gente dizer que é uma escola sem partido ou as práticas são neutras. Nenhuma prática pedagógica ela é neutra, porque a gente constrói as nossas práticas pedagógicas a partir de todas as outras práticas que a gente tem. As outras práticas são a base da nossa prática pedagógica. A nossa prática social, nossa prática religiosa, nossa prática filosófica, nossa prática ideológica, nossa prática social, nossa prática histórica, enfim, essas práticas todas, elas constituem a base da nossa prática pedagógica. É bem difícil a gente encontrar conceitos de prática pedagógica. Isso eu fiz na minha tese de doutorado. Então, a minha tese, eu trago os conceitos de prática pedagógica, porque sempre traz a prática pedagógica como fosse a dimensão da praticidade em sala de aula, ou das ações de sala de aula. Mas não, a prática pedagógica ela tem outros elementos que não efetivamente só as ações de sala de aula. O professor pensa antes, planeja, estuda, se dedica, né, se esforça, se forma, tem formação contínua, tem várias coisas. E aí isso potencializa a questão do processo ensino do outro. Eu gosto muito do professor Mário Osório Marques, eu sempre falo dele. Ele foi meu orientador do meu mestrado. Meu mestrado foi muito bom. Eu não tenho reclamação. Quem é mestrando... Esse é o melhor momento da formação da gente. Eu aprendi muito no mestrado. Eu faria vários mestrados, não faria doutorado, mas faria vários mestrados, porque realmente eu aprendi muito. Era um jovem senhor de 82 anos, com uma cabeça lúcida do menino de 17. Então, assim, eu aprendi muito, né? Muito com o meu orientador, Mário Osório. Aí a gente traz aqui, Ellen, como é que a gente entende
é criatividade e inovação. A gente entende criatividade como uma centelha e inovação como uma mescla de elementos que concebe o significado das práticas humanas. A gente diz que o primeiro, ele acontece no instante. A criatividade, ela vem no instante. Ela é eureka. E a segunda perdura e realiza-se com o tempo. Para nós, a primeira é inspiração. E a inovação, ela é transpiração. Porque quando você inova em ensino, inova uma prática, você tem que ser muito forte, resistente, insistente e maduro para você dar continuidade para essas atividades. Atrelamos criatividade aos processos individuais e a inovação aos processos coletivos. E aí você trabalhar com a diferença, trabalhar com o coletivo, com a colaboração, com as diversidades, com os dissensos, é o maior desafio que a gente tem na nossa história, pelo menos na minha história. Não posso generalizar. Ou seja, as tecnologias, as práticas e a inovação são intrínsecas ao processo humano e criativo, caracterizados por aspectos objetivos e subjetivos a partir do entendimento do sujeito, das suas vivências, das suas ações, das suas ideologias e do seu lugar no mundo, das suas escolhas também. E aqui eu digo, a partir desses pressupostos, o grupo de pesquisa Geotec entende que as práticas pedagógicas inovadoras estão embasadas em princípios de colaboração e de implicação agente da inteligência coletiva escolar, onde cada participante é um imigrante da subjetividade, desenvolvendo habilidades para lidar com diferentes realidades, respeitando as particularidades de cada escola e de cada sujeito, pois os laços sociais nos diferentes tempos e espaços de saberes, mobilizam os sujeitos de forma ética e colaborativa. Agora eu vou mostrar para vocês o que o Geotec faz. O Geotec é um grupo que está atrelado a 2 programas grandes de pós-graduação, que é a Educação e Contemporaneidade, mestrado e doutorado acadêmico, e a GESTEC, Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação. Eu trabalho com esse grupo, né, nas linhas 4 do doutorado e na linha 2 do GESTEC. Então, aqui o que eu vou mostrar não é o que Tânia faz, é o que um grupo de 71 pessoas faz. No grupo, a gente tem mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, alunos de iniciação científica, a gente tem voluntários, curiosos, gestores, professores, convidados, enfim, né, um grupo super grandinho. Nós fizemos já 10 anos, né? A gente tem um livro que fala sobre os 10 anos do Geotec, e a gente conta várias das histórias do Geotec, e a gente dá ênfase aos 3 grandes projetos, né? Então, aqui está o objetivo do grupo, que é a gente trabalhar com a questão colaborativa entre a UNEB e as redes públicas, a comunidade, na verdade, compreender as geotecnologias, potencializar os processos de educação científica, explorar artefatos tecnológicos e valorizar a interdisciplinaridade, porque a gente tem todo tipo de formação. A gente tem historiadores, geólogos, de sistema de informação, engenheiros, administradores, pessoal do direito, pessoal do design, pessoal da matemática. O pessoal da matemática adora a gente, não sei porquê, mas gosta muito. Físicos, químicos, musicista, roteirista, curiosos, tudo, né? Todas as pessoas que não encontram um lugar que seja normal na universidade, vai para o Geotec, que eles dizem que é um grupo de doido. Somos, sim. Aqui são alguns pressupostos que a gente trabalha. A gente trabalha com os pressupostos de geotecnologia, a nossa base é Milton Santos. A gente trabalha com tecnologia, a nossa base também é Milton Santos. A gente adotou Milton Santos por ser baiano, por ser negro, por ser respeitadíssimo e por, na verdade, no Brasil, as pessoas explorarem muito pouco. Então, a nossa base é Milton Santos. Aqui eu vou mostrar para vocês os 3 projetos articuladores. Esse projeto, a Rádio da Escola, na Escola da Rádio, funciona em 57 escolas. Hoje, nós temos, como alunos de iniciação científica júnior, hoje, este ano,
283 alunos que fazem parte desse projeto. O Rede Pub, nós já trabalhamos com 17 escolas, acabamos a metade desse ano com mais 35 escolas, a história e a memória das escolas, e agora a gente tem o novo objetivo que, gente, olha, a gente tem que fazer as coisas para que a gente tenha espaços para essas escolas, professores, alunos, né? Nós fizemos o projeto e a gente testou o piloto como uma especialização, né, da Rede Pública. Primeiro era um projeto de extensão, de 200 horas. Aí a gente ampliou para um projeto de especialização. Fizemos para 35 escolas como piloto. A gente foi chamado pela Secretaria de Educação do Estado e pelo governador. E aí a gente mostrou que a nossa ideia não era ganhar dinheiro, não era vender, se não fosse assim, olha, os formadores, o senhor paga a bolsa, quem está no mestrado, doutorado, a gente coloca para trabalhar como formadores, mas a nossa ideia é a gente deixar um legado. E o legado é a história e a memória das escolas da rede pública do Estado da Bahia. E entrou no plano de governo de Rui Costa. Então, agora, para os próximos 4 anos, queira ele ou não, Rodrigo, ele vai ter que fazer e vai ter que cumprir com esse plano de governo. Então, nós fomos chamados na sexta-feira passada e a gente foi rever o número de bolsas, a distribuição em 3 anos, para formar 3.000 professores para contar a história de 2.850 escolas da rede estadual do estado todo da Bahia. Então, amanhã depois não, daqui a uns 4 anos a gente vai ter novos dados. E esse Calab, né, diz que tinha um botãozinho que a gente podia mostrar, mas não dá. O Calab é um K, né? O Calab ele surgiu de jogos digitais e agora virou um laboratório. Bem, Rádio da Escola, está aqui as parcerias. A gente tem parceria com o IF Baiano, a gente tem parceria com a Universidade de Braga, Universidade do Minho, a gente tem parceria com a Universidade de Santiago do Chile, a gente tem parceria com Equador. Inclusive, são 2 livros que foram publicados. Eu não tive nem como trazer, tá, gente? Porque essas coisas a gente tem que catar junto com as editoras, mas são 2 livros que são interlocuções com a América Latina. Então, a gente tem parcerias dessa proposta, junto com Chile, Colômbia, Equador, Costa Rica, Paraguai, Argentina. Fugiu algum, tá, gente? E também a gente tem com a Universidade com a Universidade que se chama Vic, a Universidade da Espanha, com a professora Ruth Contreras. A gente tem parceria com a Universidade do Minho, com a professora Maria Altina, com o professor José Osório, com Maria João, em Coimbra, com Tereza Pessoa. Então, a gente tem uma parceria bem ampla dos projetos que a gente desenvolve, né? Até eu trouxe um livro para a Liliane, mas tem vários outros que vocês podem futucar, especialmente da editora EduNeb, da EduFBA. A partir de 6 meses, tudo é gratuito, vocês podem baixar os livros inteiros. Então, deve ter uns 11, mais ou menos, na EduFBA, tem mais uns 4, 5 na EduNeb, tem mais, eu acho que uns 10 por aí publicados, né, não só comigo, eu estou falando assim do grupo, né, mas acho que deve ser umas 30, 35 produções nesses últimos 10 anos. Então, o que a rádio é? A rádio, a gente chama que a rádio não é só rádio convencional. A gente tem experiência de rádio convencional, podcasting, rádio web, e a gente tem especialmente rádio peão. Rádio peão, o que acontece dentro da escola, que efetivamente os meninos gostariam de fazer, né? Então, essa é uma das coisas mais bacanas. Então, tem escolas que não têm nenhuma uso tecnológico, assim, não tem a rádio convencional, não tem a webcast, não tem laboratório, mas as pessoas trabalham com a história dos seus bairros, a história da cidade, a partir do uso de geotecnologias, né?
Google Maps, a partir do Google Earth, a partir de um programinha que a gente tem que se chama Caagora, que também dá para fazer a exploração dos pontos da cidade, né, do mapeamento da cidade. Então, a rádio é possibilitar os sujeitos da educação, dimensionamento e entendimento do lugar, das geotecnologias, a compreensão da história, da memória, das culturas e dos processos formativos através do exercício investigativo. Bem, aí a gente vai vou mostrando para vocês algumas desses meninos que a gente tem. A gente começou esse projeto com 4 alunos do ensino médio. 4 alunos do ensino médio. E aí o retorno foi muito bacana, o retorno dos meninos, porque eles começaram a nos ensinar que aluno da educação básica precisaria de espaço para fazer pesquisa, que eles tinham curiosidades e eram pesquisadores. E aí foi muito, muito bom, foi maravilhoso, que a gente foi ampliando as escolas, e a gente foi também, junto com esses meninos, com a escola, com os diretores e professores, a gente foi também polindo a metodologia, polindo a forma da gente trabalhar com os meninos, porque cada escola que adota o projeto, o que é o projeto, tem seu diferencial, né? Tipo assim, olha, eu quero que vocês venham para a nossa escola, mas a gente quer dar ênfase em tal coisa. A gente não vai colocar o que a gente faz. A gente pede também o que a escola quer. E, a partir disso, a escola vai determinando o que é que quer, e a gente vai trabalhando com essas possibilidades. E aí, esses meninos vão pesquisando, e a gente dá uma média de 40 oficinas no primeiro ano para cada escola. É muito trabalho. Então, a gente envolve mestrandos, doutorandos, simpatizantes, voluntários. A gente tem muitos colaboradores voluntários, das rádios mesmo, dos cursos de design, do curso de pedagogia. As pessoas que se propõem, a gente tem muitas pessoas de letras que ajudam, porque o grande problema é a leitura, a escrita e a interpretação dos textos que a gente tem. Então, aqui eu vou mostrando para vocês algumas dos meninos. Esse daqui é o Casulo. Vocês podem entrar Casulo o filme. É um trabalho que eu contei para Ellen, que a gente fez. Um dos meninos de mestrado, todos os meninos do mestrado, especialmente do GESTEC, agora já do outro programa também, todos fazem pesquisa de intervenção, pesquisa colaborativa, pesquisa participativa nas escolas. Então, a gente tem o primeiro semestre, a orientação metodológica, no segundo, ele já emerge na escola para continuar com as atividades. E todos os alunos do Grupo Geotec, eles têm uma relação com um dos projetos. E esse casulo foi o resultado do trabalho dos meninos, que se chama Jordan Mendes. É um documentário de 52 minutos, né? Ficou muito bonito. As músicas foram cedidas por artistas de Salvador, a participação também foi de artistas de Salvador. A gente emprestamos os espaços para fazer a edição. Foi muito bacana. E a defesa foi no cinema. A defesa de Jordão foi no cinema. A gente faz todas as nossas defesas na escola, no cinema, no teatro. A gente faz defesa no hospital, a gente faz defesa em diferentes lugares. Em últimos casos, quando não tem um lugar que é muita gente, a gente faz na universidade. Mas, se não, a gente faz na escola. Porque os sujeitos são da escola, o feedback é na escola. E isso nos dá também uma questão de fidelidade e retorno imediato à escola. Por isso que a gente não dá conta da demanda e da solicitação das escolas. Então, o Casulo, vocês podem baixar, tem uma versão de 20 minutos, uma versão de 52 minutos. Os meninos que falam sobre o que é ser pesquisador na educação básica. Essa menina aqui, Vitória, ela e um outro menino foram premiados, porque eles apresentam em todos os eventos que a gente pode, a gente leva os meninos, e eles foram premiados e foram para o Chile apresentar trabalhos. Então, a gente tem meninos premiados pelo CNPq, a gente tem meninos premiados pela USP, meninos premiados por vários lugares. Então, isso é muito, muito bacana. Agora, sim, gente, é um trabalho de 10 anos.
é de formiguinha. Aqui, esse menino é maravilhoso. Gente, se vocês conhecerem a história desse menino. Esse menino, o Whindersson, ele começou com 9 anos com a gente. Eu fico arrepiada. Ele está com 16 anos. Ele já está no ensino médio. É o menino que cuida de uma das rádios convencionais que fica na Robertinho. E ele é um grande pesquisador. Ele que cuida da rádio, ele que dá as oficinas todas da rádio na escola e nas outras escolas que é necessário. E, ano passado, a gente teve uma greve dos professores da rede municipal. E aí fomos todos, né? Porque a gente vai, né? A gente acompanha. Eu sou meio de galera. E aí fomos e eles pediram, 4 deles pediram carona para a gente. Inclusive, está no Facebook da rádio a fala de Whindersson. De repente, assim, cadê os meninos? Sumiram. E aí tinha uma fila de professores para falar no microfone. Adivinha quem é que estava no microfone? O Whindersson, reclamando publicamente da escola, da cobertura da escola, do lanche da escola, da produção da escola. E aí ele disse, eu quero uma escola de qualidade, porque eu quero fazer mestrado e eu quero ser doutor. Eu achei tão lindo, né? Ele tinha 15 anos, agora ele está com 16. E tem vários meninos que são maravilhosos. Aqui, para onde que os nossos meninos andaram, todos esses eventos, esses meninos já foram, certo? É uma quantidade imensa de evento nesses 10 anos. A gente já nem coloca mais a quantidade de coisas, né? E aqui a gente tem o projeto da... Voltando só um pouquinho aqui para o... Depois eu vou mostrar mais fotos dos meninos pesquisadores. Mas é uma média de 2.000 e poucos alunos que já acabaram o ensino médio e que a gente faz o acompanhamento nas universidades para ver aonde que eles foram locados. 95% deles estão na universidade. Quando a gente faz a pesquisa, porque sempre quando entram eles entram voluntariamente, porque é no turno oposto que eles participam. Então, a gente faz uma pesquisa, quem tem o desejo de ir para a universidade? A identificação sempre é uma média de 67%, 70%, 75% desse grupo que entra no projeto que não tem desejo de continuidade de estudos. Quando eles ficam 2 anos, 1 ano, 3 anos, é a primeira coisa que eles já têm escolhido o que eles querem fazer. E tem coisas muito interessantes, como, por exemplo, nós tivemos um menino que se chama... Tivemos um menino no projeto que se chama Elton. E ele decidiu fazer... Ele queria fazer informática, sistema de informação. E aí, quando ele entrou no projeto, ele foi pesquisar sobre o bairro dele. Identificou que o bairro que ele morava, a comunidade que ele morava, 86 moradores não tinham a escritura da terra, porque era invasão. E eles já moravam ali, já era centenário, assim, tinha mais de 100 anos aquela comunidade. Estava entrando a questão da imobiliária e estavam empurrando eles, queriam comprar aquele terreno. E o pai dele era o responsável, né, por aquela comunidade, presidente da associação da comunidade. Aí ele disse, não, professor, eu não vou fazer sistema de informação, eu vou fazer direito. E aí ele acabou, fez direito, e a universidade que ele foi, o setor jurídico, que todas as universidades que têm direito, tem o setor jurídico, né? O setor jurídico adotou. Depois de 5 anos, a comunidade conquistou seus documentos da sua casa. Para a gente, isso, gente, não tem preço. Não tem preço. A gente chamou ele, a gente homenageou, a gente foi na comunidade, a gente fez festa na comunidade. E é uma comunidade que fica do lado da praia. É claro. Costa Azul, Rodrigo. Costa Azul. Comunidade da Costa Azul. Ninguém sabe que tem comunidade que... Bem, um outro projeto que a gente tem é o Calab. É um laboratório de projetos, né? Esse daqui é a cara do nosso primeiro jogo digital que a gente fez. Os personagens todos a gente fez junto com as crianças. Geralmente, um jogo digital a gente faz em 3 meses. Esse jogo digital a gente demorou 5 anos para fazer.
Porque a gente ia para a escola, voltava, ia para a escola, voltava. Fazia na escola, voltava, não dava certo, mudava, a música não funcionava, queriam outra música, essa música não combina, então assim a gente fez do jeito que as crianças queriam. Né? E aí, o Calab é um laboratório para a construção de processos formativos. A gente tem o desenvolvimento de jogos, de softwares, metodologias para redimensionar espaço, a gente vai criando simuladores de cidades, a gente tem uma equipe grande. Não é de informatas, gente. É uma equipe grande que tem informatas no meio. A primeira coisa que a gente faz é, daqui esse ano, quem está entrando, quem conhece linguagem de programação? 50% não conhece. Não é para conhecer linguagem, nem trabalhar com programação. Fulaninho vai explicar o que é o raciocínio lógico da linguagem de programação. Não é importante? Claro que é. Aqui a gente está trabalhando com geoprocessamento e sensoramento remoto. Vocês sabem o que é uma coordenada? Não sabem o que é coordenada. Então, o pessoal vai explicar o que é uma coordenada para todo mundo, para a gente, todo mundo conhecer. É um processo interdisciplinar, o conhecimento ele tem que ser socializado. E o mais bacana, gente, é que eu aprendi matemática e muitas coisas de matemática. Porque a gente diz, 4 operações, você conhece, Rodrigo, Jerusa. Chama Jerusa Pinheiro, que é apaixonada, ela diz que matemática é poesia. Imagina você ter aula das 4 operações básicas com uma pessoa que diz que matemática é poesia, e aí ela vai no início do ano e dá uma geralzona do que são 4 operações e o que significa a história das 4 operações. É fantástico, é lindo. Né? Então, não tem quem não goste. Aí a gente desenvolvemos pesquisas e tal. Aqui foi o primeiro simulador de cidades que a gente fez, já tem registro no NPI, a gente já foi patenteado. Aqui a gente tem o Caagora, que é disponível, todos eles são disponíveis, se quiserem baixar. O Caagora, a gente pode fazer a conversão do espaço do Google Maps, a gente faz a conversão para dentro do Caagora e as crianças podem redimensionar e explorar os seus espaços. E aí, quando a gente trabalha com os espaços, com a possibilidade de você recortar um pedaço do Google Maps e fazer a conversão para o Caagora, geralmente a gente acha que as crianças vão fazer o quê? Vão trazer a França, vão trazer a Europa, vão trazer São Paulo. A primeira coisa, vocês vão trazer o mapa de onde? Da onde que é que eles trazem? Da minha casa. Eu quero botar aqui o mapa e o espaço e a rua da minha casa. Eu quero ver a minha casa. Eu quero ver a minha rua. Eu quero ver quem é que mora próximo. Porque aí você traz para dentro do Caagora, depois você pode limpar, pode tirar tudo. E aí você pode fazer a cidade ideal em cima. Bem, aqui o Caagora. A gente trabalha com Minecraft, junto com os meninos, eles adoram. A gente trabalha muito bem com raciocínio lógico, a gente trabalha com matemática, a gente trabalha com geografia, e a gente trabalha especialmente com simuladores. Simuladores de cidades, de ruas, simuladores de casa, a gente trabalha com simuladores. Inclusive, esse menino, eu pedi algumas coisas para ele agora, de manhã, ele disse, Pró, não posso te atender. Estou aqui com 96 crianças, por favor, espere um pouco. Ele trabalha com um grupo de 96 crianças. Todas as crianças querem. E aí a gente também recebe doação. Quem tiver doação para doar, a gente tem tablets. Então, a gente já conseguiu 50 tablets. Né? Então, esses 50 tablets ajudam um bocado, porque a gente carrega numa caixinha, tudo, né? Ou bota numa sacolinha, numa mochila, e leva para as escolas, porque as escolas não têm. Aqui, a atividade que os meninos fazem, algumas que eu estou mostrando, né? Aqui, outras atividades com as escolas parceiras. Aqui foi uma atividade muito bacana que a gente fez agora no ININEP. A gente juntou 4 escolas, conseguimos levar só 4 escolas, mas tinha mais de 300 crianças cada dia. Né? A gente trabalha com gamificação, muito. Tem um menino muito bom que trabalha com gamificação. A gente trabalha muito com gamificação e a gente trabalha com impressora 3D. Vocês conhecem impressora 3D? Conhece? Acho que sim, né? Tem a impressora 3D, é extremamente simples. Aquelas pecinhas todas
foi desenvolvido pelas crianças, os jogos, então, são mais de 50 jogos de tabuleiros que a gente utiliza as impressoras 3D para fazer as pecinhas, né? Então, a gente utiliza... É uma coisa bem simples, que vai esquentando uma resina de poliuretano. É como se fosse um plásticozinho que vai derretendo e vai formando as pecinhas. Então, é muito bacana. E a gente fez mais de 50 jogos de mesa que a gente fez utilizando a impressora 3D. Só que a impressora 3D a gente comprou uma. E aí agora a gente já tem 6, porque a gente pega sucata e desenvolve as impressoras 3D. Isso é uma das funções do laboratório também, do CAMAT. Aqui, os meninos em Catu, agora, dessa semana. Aqui, outros meninos em Poço Verde. A gente tem 2 escolas de Poço Verde, interior de Sergipe. Aí, os nossos meninos foram apresentar trabalho em Poço Verde, Sergipe. Aqui é o Rede Pub. Rede Pub é História e Memória das escolas da rede pública, certo? A nossa ideia é agregar e difundir as histórias e memórias das escolas da rede pública, né? Juntar essas histórias através de narrativas de alunos, professores, pais, fundadores. A gente descobriu, assim, dessas 50 e poucas escolas que a gente já fez a história, que são escolas municipais, gente, 90% delas, os terrenos são doados por algum morador. E nenhuma delas está registrada na prefeitura como terreno da escola. Isso é uma irresponsabilidade dos prefeitos todos que passaram, e tem escolas que têm 100 anos, tem escolas que têm 70 anos, escolas que têm 20 anos, escolas que tinham assim, prédios antigos que derrubaram totalmente o prédio antigo, colocaram prédios novos. Então, a gente foi identificando assim, muitas histórias, especialmente quando uma pessoa doa um prédio antigo, que esse prédio é derrubado, vocês precisam ver o sentimento da pessoa. É assim, uma perda patrimonial. Então, aqui a gente tem o Rede Pub, né, o espaço do Rede Pub, o portal, e aí a gente vai mobilizando a comunidade, criamos um portal. Aqui foi o primeiro curso de aperfeiçoamento, com 17 portfólios, bem interessantes, porque a gente descobre a história das comunidades que não estão em todos os lugares. Aqui foi o curso de especialização que a gente criou, né? A gente tem 23 memórias, porque eram 35 professores, mas sobrepunham algumas das escolas, são 23 escolas, e agora a gente vai para as 3.000 escolas, para 3.000 vagas, as 3.000 escolas para o Estado. Aqui são algumas professoras que se formaram. Aí, aqui a minha conclusão, que já está no tempo, né? Após 10 anos, hoje somos 71 professores docentes, pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, especializandos, iniciação científica e voluntários, juntamente com mais 80 alunos de iniciação científica júnior, nas 57 escolas das redes pública, federal, estadual e municipal. Contamos com uma média de 70 teses, dissertações defendidas, né? Mais de 16 obras, que eu falo 16 obras, que foram aquelas que têm meus textos só. E o resultado mais lindo e emocionante são mais de 2.000 alunos de iniciação científica júnior, que hoje estão nas universidades e imersos no mundo da pesquisa criativa, crítica e inovadora. Isso são coisas que são muito importantes. Tem um dos meninos que se chama Jean, ele já se formou, fez sistema de informação, e aí a gente sempre faz as mesas, todo ano tem o encontro da rádio. O encontro da rádio, esse já foi o 6º encontro da rádio, e aí a gente forma as mesas, são eles que organizam, nós somos as pessoas que assistimos. E aí, Jean, numa das falas dele, quando ele entrou na universidade, no 2º ano, ele já estava, daí ele falou, disse assim, olha, quando eu cheguei na universidade, que ninguém sabia o que era metodologia, o que era pesquisa, e como escrever um resumo de um trabalho, aí eu cheguei e disse para eles, eu vou mostrar para vocês como é que faz. Aí disse, e aí, como é que você se sentiu? Olha, eu me senti o cara. Então, a gente já tem muitas meninas que acabaram dança, acabaram letras, acabaram comunicação. A gente já tem muitas meninas que já estão votando para fazer mestrado, né? Agora, esse ano, já
A gente já tem, esse ano entrou uma aluna, que era aluna de iniciação científica, acabou a graduação, e agora ela está fazendo aí o mestrado. Aí tem muitas histórias, né? Só eu já desorientei 57 entre teses e dissertações na UNEB. São um bocado, né? Rodrigo? O Rodrigo, que foi nosso parceiro lá da UNEB, sabe que são muitas pessoas que circulam na minha vida, nas nossas vidas, no meu grupo de pesquisa. Então, é isso. E as ordens. Agradecemos a fala da professora doutora Tânia Maria. Entendemos a importância, professora, dessa fala nesse momento, porque, quando falamos de formação de professores, eu acho que é importantíssimo, quando a gente reporta a tecnologia, e principalmente que trouxe experiências exitosas, quando a gente pensa em tecnologia, educação e tecnologia, inovação, criatividade, e principalmente entendendo a prática pedagógica como esse processo tecnológico. Eu acho que foi muito importante a sua fala, principalmente nesse momento que falar de formação de professores é recorrente, mas é extremamente fundante, extremamente necessária, e eu acho que a tecnologia, entendendo nesse processo, né, eu acho que é um grande ganho. Ela se amplia e é importantíssimo para nós. Muito obrigada. A dinâmica do debate, vamos pensar em bloco de 3 perguntas, tá? Ok, gente? Pode ser assim? Em bloco de 3 perguntas. Bom dia. Tânia, parabéns por sua fala, que nós começamos aqui, né, antes. Eu gostei da diferença que você faz entre criatividade e inovação. Criatividade como momento de insight, inovação como processo que se estende no tempo, que envolve mudança cultural. Eu gostaria de saber se durante esses 10 anos de existência do programa, se você viu inovação acontecendo nas escolas que foram atendidas. Se você pode afirmar que houve mudança na cultura dos professores, na forma como eles pensam a docência. Eu gostaria de saber também se os alunos da iniciação científica júnior, se eles são bolsistas, se o programa se preocupa com isso. Mais alguma pergunta, gente? Bom dia, sou Damião da UFT. Não é uma pergunta, mas é um registro em relação à doutora Tânia, que eu a conheço de muito tempo, foi da minha banca de defesa de doutorado lá na Bahia, e dizer que, na minha passagem no doutorado na Bahia, como a gente vê que o trabalho tanto da UNEB quanto da UFBA tem um trabalho de implicação e um trabalho dessa dimensão. O tempo todo eu aprendi a fazer pesquisa implicada na Bahia. E quando a gente chega na Bahia, justamente em função de toda a cultura afro, de todo o sincretismo que a Bahia tem, a gente aprende logo que a gente precisa ser iniciado, né? A gente precisa ser implicado com o que nós fazemos. Então, o que Tânia apresenta aqui é um conjunto de trabalhos integrados e que não diferencia quem é pesquisador iniciado, experiente ou não, mas um trabalho muito bonito que também aprendi, não só com Tânia, mas também com Nelson Preto, com o professor Roberto Sidney, enfim, um grupo de professores que tem na Bahia, nesse trabalho. Então, Tânia, registrar que minha satisfação de te encontrar no fórum dos programas profissionais em educação, aqui também, e dizer de quanto a gente fica pensando de como trabalhos desse tipo poderiam melhorar a escola pública, principalmente com a ideia de tecnologia. Nós temos uma ideia de tecnologia muito como algo que vai fazer uma inovação por si só.
E lá, e vocês principalmente, trabalham com a tecnologia com uma ideia de fundamento para a prática. Não é a tecnologia em si que traz a inovação, porque isso está muito presente, principalmente na iniciativa privada. Quanto mais equipamentos e quanto maior o parque tecnológico que tem a instituição, parece que esse é o índice de avanço tecnológico. E não é verdade. Eu acho que o trabalho do seu, se eu pudesse fazer uma pontuação, é nesse sentido. Quer dizer, ao inverter a concepção de tecnologia, você tem um trabalho inovador que não necessariamente é uma inovação tecnológica, mas é uma inovação na formação, inclusive com a ideia de prática pedagógica que você traz. Gostaria que você falasse um pouco mais disso também, que eu acho que é muito interessante. Obrigado. Professora, quando você falou da questão do pertencimento, meu nome é Nilvânia, eu sou da educação básica e agora no mestrado aqui da UNB. Se houve alguma ação por parte do grupo no sentido de formação dos professores, que eu percebi um intenso movimento no sentido de preparar esses alunos, de acolher esses alunos em todos esses processos tecnológicos que a UFBA e o projeto do qual você faz parte se inteiraram. Então, como que os professores... Teve um momento na sua fala que você disse que esses professores não sentiam pertencentes àquelas escolas porque eles sempre estavam mudando. Então, qual a preocupação do grupo no sentido de auxiliar esses professores para que eles também pertençam e sintam parte desse processo? Obrigada. Funciona? Funciona. Eu agradeço. Vou começar por Damião. Damião, eu agradeço imensamente, né, por participar da sua vida acadêmica. Isso, né, é muito importante. A gente sempre aprende. Eu acho que assim, qualquer dissertação, qualquer banca que a gente vai, a gente aprende muito. Eu sempre fico muito grata. Às vezes eu estou sobrecarregada, assoberbada, louca, enlouquecida, mas eu aceito porque eu acho que se a pessoa convida é porque efetivamente você sabe que você vai colaborar ou sabe que você vai vibrar junto. Isso é uma das coisas muito importantes, né? Eu numa média, umas 20 bancas que eu tenho por ano, né? Já cheguei até 35. Assim, doideira, mas eu não consigo dizer não. Eu vou aprender a dizer não. Na verdade, eu preciso sair da pró-reitoria de algumas coisas para sobrar mais tempo do que fazer o que eu gosto, né? Mas, assim, Damião, muito bacana, assim, saber que vocês lá em Tocantins estão com o mestrado profissional em educação. Eu sou uma militante dos mestrados profissionais em educação. Eu sou professora do mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, gosto muito. A gente tem mudado muito fazer de investigação no mestrado acadêmico, também no doutorado, mas eu sou uma militante do mestrado profissional. Então, eu estive na CAPES por ser uma militante, não porque gostavam de mim lá, porque quem é militante faz as coisas efetivas para acontecer, a gente não é convidado, né? Às vezes a gente tem que pressionar para estar nesses lugares. E hoje nós somos 47 mestrados profissionais em educação e a gente formou o FOMP como fórum exatamente para a gente discutir, né? Agora está se perdendo algumas coisas, mas a gente discutia assim, o que a gente construiu os documentos da área da CAPES, a gente discutiu o que eram métricas, o que era necessário, o que era natureza do mestrado profissional. Aí a gente também já entende o que é a natureza do mestrado acadêmico. Então, assim, para mim foi muito bom. Essa trajetória no mestrado profissional me fez aprender muitas coisas, ajudou muito o grupo de pesquisa, absurdamente. A gente se aproximou de uma forma efetiva com as escolas e os alunos e professores da universidade voltaram para a comunidade conhecer com que escola nós e com que profissionais, com que pessoas estão na escola, né? Então, isso foi muito bom. E eu acho que tudo isso faz parte exatamente da prática que a gente tem, né? Que ela atrela, né? Uma prática pedagógica que a gente traz atrela o compromisso, atrela a inovação, a criatividade, o desafio e a inovação como uma coisa realmente
de muita transpiração. Você tem que, às vezes, acreditar 1000 vezes naquela coisa para que ela aconteça, né? Então, essa questão da prática pedagógica, para a gente, foi um estudo que eu fiz no meu doutorado e que agora várias outras meninas já discutem no grupo, é muito bacana. Então, assim, agradeço pela sua observação, por a parceria, por ser parceiro nessa luta pela qualidade dos mestrados e pela possibilidade de ampliação dos mestrados em toda a extensão territorial do Brasil. Ellen, se eu vi a inovação? Se você tiver um tempinho, e para quem quiser, entra no Face e nos sites, especialmente no Face, da Escola Robertinho. Se chama Roberto Santos, mas a gente chama de Robertinho. A escola, não só... Porque, assim, já respondendo um pouco Nilvânia, a gente começou pelos alunos porque os professores eles têm, de fato, uma resistência. Porque sempre vem as coisas de cima para baixo e nunca vem as coisas na parceria. Então, a primeira coisa, quando a gente chegou na Robertinho, uns 10 anos atrás, o diretor me chamou e ele disse: vocês querem o quê da nossa escola? Eu disse: não, a gente não quer nada da escola. A gente quer saber se vocês querem parceria. Vocês querem trazer o quê para a nossa escola? Não, a gente não quer trazer. A gente quer saber se vocês querem parceria. Aí ele disse: não, porque vocês querem vir, tirar as coisas, fazer a exploração, fazer a pesquisa, falar mal e depois nunca mais dar retorno. Eu disse: não, mas isso a gente não tem intenção. Ele disse: eu quero que vocês me mostrem, porque durante 2 anos eu vou estar aqui. Eu disse: então, tá, a gente vai lhe mostrar. Tanto que ele fez mestrado comigo depois. Professor Jorge, excelente gestor. Desconheço um gestor maravilhoso de escola municipal como Jorge, né? Antônio Jorge, né? E aí, a Escola Robertinho tem um trabalho lindo, a Escola Álvaro da Franca Rocha, e assim, os professores vão indo de galera, porque daí você vê uma professora que vai a uma universidade, que toda semana tem gente, é claro que vai se mobilizando. Só da Robertinho já são mais de 10 professores que fizeram mestrado ou doutorado com a gente. Álvaro da Franca Rocha, a gente já tem também doutorandas, mestrandas, e tem uma professora extremamente comprometida, que ela mobiliza a escola já há muitos anos, que se chama Silvia Letícia. Ela tem, inclusive, os portfólios maravilhosos. Vale a pena ver o trabalho dela e conhecer o site da escola. Tem outra escola que eu gosto muito dos trabalhos que a gente faz, que é o Antônio Eusébio, Gersino Coelho, Escola da Engomadeira. Eu poderia dizer para vocês assim, uma infinidade de escolas que daria para vocês se futucar. Talvez o conselho seja mais, entre na página do Geotec, que lá tem o nome das pessoas e as escolas que a gente tem. Então, a inovação é exatamente o processo de resistência dentro da escola. A Escola Roberto Santos começou com o trabalho de Patrícia com os professores, Nilvânia. Foi com os professores. Mas já tinha a Kátia, já tinha a Silvia, já tinha a Rosane, já tinha a Jorge, já tinha mais umas 10 pessoas, já tinha a Elis, já tinha a Gilmário, um bocado de pessoas que já estavam envolvidas com outras atividades, né? E aí Patrícia disse: não, mas com as crianças já tem trabalho, a gente já tem a rádio convencional, a gente já tem outros tantos trabalhos que a gente faz, eu vou trabalhar, ela coordenadora pedagógica, com todas as professoras de 1ª a 4ª série. E foi um trabalho lindo de 2 anos, a escola é outra escola. Só que isso é um trabalho de 6, 7 anos. É um trabalho de inovação constante. Você tem que inovar tudo. E interessante que as diretoras que agora chegam, elas já não perguntam como fazer, elas já dizem: o que vocês estão fazendo para a gente dar continuidade? Isso é lindo, tanto nessas escolas todas que eu citei e outras que eu poderia citar. Quando a Nilvânia fala assim, a questão do pertencimento, acho que eu já respondi, né, Nilvânia? A gente fez também um trabalho com 3 escolas, porque as escolas lá são muito grandes, as escolas estaduais, com 600 e poucos professores, para discutir o que era uma escola democrática, o que era uma gestão democrática. É o trabalho de Jorge, que se chama A Escola que Temos e a Escola que Queremos.
E aí lá a gente faz as pesquisas com os professores, né, para ver o que entendiam por uma escola democrática, o que entendiam por uma escola que valoriza o aluno, a formação do aluno. Então, se você entrar no Ilvânia, você vai ver que a gente tem trabalhos com formação de professores, a gente tem trabalho com alunos, a gente tem trabalho com a comunidade. Porque assim, a gente nunca vai para a escola dizendo, olha, nós temos um projeto, a gente gostaria de desenvolver o projeto aqui. Não. A gente espera a escola se manifestar, a gente convida. Ó. O grupo é aberto, pode vir qualquer pessoa. Conheceu, quer levar para a sua escola, não vai ser num modelo que funcione em nenhuma das outras escolas. Vamos ver a singularidade da escola, o que a escola precisa, quem é que quer, os alunos querem, os professores querem, os gestores querem, o que vocês querem? E aí a gente agrega a expertise que a gente tem com o que a escola, porque a escola também tem. A escola tem mais expertise do que um grupo de pesquisa, mas a gente precisa atrelar as duas coisas, essa questão interdisciplinar. Uma das coisas que a gente aprendeu nessa dinâmica de 10 anos é a humildade, porque os professores que estão na rede pública sabem muito mais sobre a sua escola do que o professor que está na universidade. Uma outra coisa, ter sabedoria de saber ouvir os alunos, professores de gestão, do que é que eles precisam. E terceiro, é a questão da colaboração. Tem um livro que se chama Estratégias para o Ensino de Matemática, que é organizado por mim, por Jerusa, mas são textos dos professores, só dos professores da rede pública. Tem textos lindos. Eu gostaria de escrever como alguma daquelas professoras, porque elas falam com o sentimento de pertença para a escola. Uma outra coisa que eu esqueci, Ellen, bolsista, 0800. Bolsista, voluntário, quem ajuda nas escolas, esse grupo de 70 e poucas pessoas, poucos têm bolsas, como mestrando e doutorando, mas se não, é todo bolsista, a gente chama de pesquisador, mas a gente não tem bolsa. A gente conseguiu já do CNPq, a nossa FAPESB, que é o Fundo de Amparo do Estado da Bahia, está falido totalmente, as bolsas que a gente conseguia não consegue mais. Então, o que a gente faz? A gente tem nossa caixinha, a gente faz nossos juntamentos de graninha para ônibus, para comprar computador, e etc. e tal, e a gente vive com uma associação que se chama PIDO. A gente vai e pede para o prefeito, a gente pede para todo mundo, né? Então a gente trabalha dessa forma, né? E são 10 anos que a gente tem. Nesse grupo são 5 professores que trabalham nos programas de pós-graduação. E eu sempre digo, comigo, semigo, com professor ou sem professor, os alunos tocam os encontros. Uma semana é fórum, com todos os 70 e poucas professoras, e alunos e voluntários, né? Outra semana os 3 grupos se encontram por projetos, né? Porque os projetos também têm o seu planejamento. Se vocês entrarem no site, vocês vão ver como é que é o planejamento, a orientação, quem é que está lá, o que estão fazendo, as escolas. A gente coloca muita coisa quando dá tempo, porque a gente não tem tempo para isso. É isso. E as ordens. Aí, se alguém quiser o contato, está aqui, ó, certo? Geotec, o nosso endereço. HETK é o meu e-mail de Redkowski, né? @UOL. E aí, se vocês mandarem um e-mailzinho para mim, ou entrar no Geotec, vocês têm várias pessoas. Tem o professor Carneiro Leão, professora Josemeire, professora... a gente tem muitos professores da UNEB que participam de forma voluntária também. Se alguém de vocês quiser ir embora para a Bahia, morar na Bahia, fazer mestrado, doutorado também, né, Rodrigo? A gente também leva. A gente não garante que vai ter bolsa, né? A gente garante que vai ter grupo de pesquisa, né? Muito estudo. Tá certo? Obrigada, gente. Obrigada pela paciência. Gostaria de agradecer a todos e passo a palavra para o Cláudio. Agradecemos imensamente a mediadora professora doutora Rosana de Cássia Andrade e a conferencista professora Tânia Maria Redkowski pelas suas contribuições.